Código de Processo Civil. Paramos no título 2, das diversas espécies de execução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Artigo 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso 1, instruir a petição inicial com, alínea A, o título executivo extrajudicial, alínea B, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. A linha C, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. A linha D, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Inciso 2, indicar, a linha A espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. A linha B, os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica. A linha C, os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: inciso 1, o índice de correção monetária adotado. Inciso 2, a taxa de juros aplicada. Inciso 3, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados. Inciso 4, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 5, a especificação de desconto obrigatório realizado. Artigo 799. Incumbe ainda o exequente, inciso 1, requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, antícrise ou alienação fiduciária. Inciso 2, requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação. Inciso 3. Requerer a intimação do promitente comprador quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 4. Requerer a intimação do promitente vendedor quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 5. Requerer a intimação do superficiário, efiteuta ou concessionário em caso de direito de superfície, efiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, efiteuse ou concessão. Inciso 6. Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, efiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do efiteuta ou do concessionário. Inciso 7. Requerer a intimação da sociedade, no caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima, fechada, para o fim previsto no artigo 876, parágrafo 7. Inciso 8. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Inciso 9. Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. Inciso 10. Requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje. Inciso 11. Requerer a intimação do titular das lajes quando a penhora recair sobre a construção base. Artigo 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor,
Esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Parágrafo 1. Devolver-se-á ao credor a opção se o devedor não a exercer no prazo determinado. Parágrafo 2. A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la. Artigo 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Artigo 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizado em observância ao disposto no parágrafo 2 do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Artigo 803. É nula a execução se, inciso 1, o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Inciso 2. O executado não for regularmente citado. Inciso 3. For instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Artigo 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou antícrise será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. Parágrafo 1. A alienação de um bem, objeto de promessa de compra e venda ou cessão registrada, será ineficaz em relação ao promitente, comprador ou ao cessionário não intimado. Parágrafo 2. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 3. A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado. Parágrafo 4. A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 5. A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado. Parágrafo 6. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado. Artigo 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Capítulo 2. Da execução para a entrega de coisa. Seção 1. Da entrega de coisa certa. Artigo 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Parágrafo 1. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Parágrafo 2. Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Artigo 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação,
prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízo, se houver. Artigo 808. Alienada a coisa, quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. Artigo 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada no poder de terceiro adquirente. Parágrafo 1. Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial. Parágrafo 2. Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. Artigo 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Parágrafo único. Havendo saldo, inciso 1, em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Inciso 2, em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Seção 2. Da entrega de coisa incerta. Artigo 811. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada se lhe couber a escolha. Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. Artigo 812. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Artigo 813. Aplicar-se-ão a execução para entrega de coisa incerta no que couber às disposições da seção 1 deste capítulo. E aqui a gente encerra mais um bloquinho do Código de Processo Civil.